Everyone wants to know where I wrote this niggin. In the coziest place in the world, where there's a fire of truth burning at all times. The only place in the world that you could plug yourself in and recharge and recharge and recharge. The Heilige Beis Medrash. I remember it was during Elul one night Seder. I was learning in Silver Spring. I think it was a Thursday night. And I opened up the slichas. Neshama
Bom dia, queridos irmãos. Shalom. Agradecer a presença aí do irmão From Freer e também da minha mãe. Bom dia, mãe. Benção, tudo bem? Obrigado pela presença de todos aí. Estamos ao vivo para mais um estudo, mais uma live. Daremos sequência hoje no livro de Atos, a partir do capítulo 13. Eu fiz uma marcação errada, depois eu tenho que consertar lá no canal. No estudo passado a gente parou no capítulo 12, ok? Mas antes da gente começar essa live, aquele recadinho de sempre, deixa o seu like se gostou do conteúdo, se não gostou do conteúdo, deixa o dislike também, isso ajuda no engajamento do estudo do canal. Se o irmão tiver alguma dúvida, deixa no comentário, que depois eu estarei respondendo aí, tentarei ajudar o irmão. Mas o principal mesmo, irmãos, que eu peço
é que ajude a compartilhar aí os estudos do canal. Não para que o canal tenha visualizações e seja conhecido, não é isso. É para divulgar a palavra mesmo, que é o intuito do canal, ok? Então, se o irmão quer acompanhar, pegue já a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, diz assim: Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, irmão de leite de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra e para o qual eu os tenho chamado. E então eles, jejuando e orando, e pondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como seu ajudante. E havendo atravessado a ilha até Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, um falso profeta, um judeu, cujo nome era Bar Jesus. Essa ilha de Pafos, irmãos, eu tentei achar aqui alguma referência que mostre, mas eu não consegui achar nada. Eu vou tentar achar novamente essa ilha de Pafos. Só um minutinho para a gente ver o que é, de onde é. Ilha de Pafos. Ilha de Pafos, ela fica. Tá aqui. Ela fica na costa sudoeste da ilha de Chipre. Olha só que interessante. Então, ela fica ali em Chipre. Continuando. O qual estava como o representante do país, Sérgios Paulus, um homem prudente, e este, chamando Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpreta o seu nome, né? Bar Jesus é Elimas. Resistia-lhes, procurando afastar da fé o representante. E então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, do Eterno? Eis aí, pois, a mão do Senhor é contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente sobre ele caiu uma névoa e uma escuridão. Caíram, né, sobre ele uma névoa e uma escuridão. E andando à roda, buscavam alguns para que o guiassem pela mão. E então o representante, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Eterno. Ora, quando Paulo e seus companheiros deixaram Pafos, né, ou seja, Chipre, eles vieram a Perge, na Panfilha. E Perge, meus irmãos, ali fica na Anatólia, né? A antiga Panfilha, também conhecida, né? Conhecida também como Ásia Menor, hoje, né, para gente, como Turquia, onde tem ali as 7 igrejas, né, do Apocalipse. Mas João, apartando-se deles, retornou a Jerusalém. Mas quando eles partiram de Perge, chegaram a Antioquia, na Pisídia, e entraram na sinagoga no dia do Shabat, e apresentaram-se. E após a leitura da lei e dos profetas, os governantes das sinagogas lhes mandaram dizer: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. E então Paulo, levantando-se e acenando com a sua mão, disse: Homens de Israel,
E vós que temeis a Adonai, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, quando eles habitavam com estrangeiros na terra do Egito. E com braço forte os trouxe de lá. E por um período de quase 40 anos suportou os seus costumes no deserto. E eles, destruindo 7 nações na terra de Canaã, dividindo-lhes as suas terras por sorte, e após isto, em torno de 450 anos, deu-lhes juízes até Samuel. Então teve esse período, né, pós aí Moisés e Arão, né, 450 anos até o começo ali de Juízes e Samuel, o profeta. E depois eles desejaram um rei. Então aqui foi onde começou realmente desgringuelar a coisa toda ali de Israel, quando eles desejaram esse rei. Porque as outras nações, né, se os irmãos lembrarem aí dos estudos passados, as outras nações eram comandadas por homens, né, por reis. Então, eles quiseram, né, ser comandados por homens. E aqui, a partir daqui, tudo desgringuelou. E Deus lhes deu a Saul, filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos, né, que foi o reinado dele. E quando este foi removido, lhes levantou a Davi para ser o seu rei, ao qual também ele deu testemunho e disse: Eu achei a Davi, o filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá toda a minha vontade. E da semente deste homem, Adonai, conforme a sua promessa, levantou de Israel um Salvador, Yeshua, né, conhecido por Jesus, tendo primeiramente a João, antes da vinda dele, pregado o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Então, esse batismo da água, ele tem como simbologia, né, o arrependimento, tá ok? Continuando, mas João, concluindo sua carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou ele, mas eis que após mim vem aquele a quem dos seus pés não sou digno de desatar as sandálias. Olha só, muito interessante. Homens e irmãos, filhos da descendência de Abraão, e os que dentre vós temem a Adonai, a vós a palavra desta salvação é enviada. Porque, por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus governantes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem em todos os dias do Shabat. E embora não achassem alguma causa de morte nele, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprindo todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o colocaram na sepultura. Mas Adonai o ressuscitou dos mortos, e ele foi visto por muitos dias pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são suas testemunhas para com o povo. E nós declaramos boas novas a vós, como a promessa que foi feita aos pais. Que Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Yeshua, como também está escrito no segundo Salmo: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E como o ressuscitaria dos mortos para nunca mais retornar à corrupção, ele disse assim: Eu dar-vos-ei a misericórdia e fiéis promessas feitas a Davi. E aqui, irmãos, a gente vai fazer um adendo. Quando fala que ele não provou a corrupção, significa que ele não morreu, não teve a carne, né? Quando você enterra um morto, a carne ela fica pútrida, né? Ela tem a sua decomposição. Então, Yeshua não provou essa corrupção da carne. Todos nós provaremos, mas ele não provou, ok?
Portanto, ele também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tá vendo? Porque Davi, após ter servido a sua própria geração conforme a vontade de Deus, adormeceu e foi posto com seus pais e viu a corrupção. Então, quer dizer, o corpo dele foi entregue, né, aos vermes da terra. A carne dele foi provada, né, por essa corrupção, que é a destruição da sua matéria orgânica, né, da carne. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Seja, portanto, de vosso conhecimento, homens e irmãos, que através desse homem vos é anunciado o perdão dos pecados. Outro, irmãos, que a gente também pode colocar aqui, que não provou essa corrupção, foram os dois arrebatados, né? Transladados, levados para o céu ali, pelas carruagens do Todo-Poderoso, né? Que é Elias e Enoque. Eles também não provaram a corrupção da carne, tendo em vista que eles foram transladados, né? Arrebatados. E vivos, tá, irmãos? Porque no texto não fala que eles morreram, ok? Que fique muito claro. E muitos pensam que a palavra arrebatamento significa morte, morte carnal e o seu espírito vai ser levado. Não, em momento algum no texto fala isso. Na Bíblia não tem. Eles foram levados vivos, tá ok? E por ele, todo aquele que crer é justificado de todas as coisas das quais não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Cuidado, portanto, para que não vos sobrevenha o que foi falado nos profetas. Vede, ó desprezadores, e admirai-vos e perecei, porque eu farei uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, mesmo se um homem vos contar a vós. E foi o que aconteceu. E saídos os judeus das sinagogas, os gentios pediram para que no Shabat seguinte lhes pregassem as mesmas palavras. E despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os persuadiam a continuar na graça de Adonai. E no dia do Shabat seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra do Todo-Poderoso, de Adonai. Mas quando os judeus viram as multidões, eles encheram-se de inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Então, desde aquela época, meus irmãos, não se engane, eles já eram pessoas que negavam ao Messias, ok? Para aqueles que defendem hoje aí o povo, que está ali em Israel, eles ainda continuam negando, ok? Eles ainda estão aguardando o Messias deles, que é o anticristo. E então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Adonai. Mas visto que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Eterno, dizendo: eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas por salvação até os confins da terra. Então, estava abrindo o leque de salvações aí para um leque gigantesco de pessoas. Ok? A figueira, eles perderam o espaço ali. E nós fomos enxertados nela. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Eterno e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Porque todos agora temos a chance de ser salvos. Basta a gente crer que Cristo, né, que Yeshua é o nosso único suficiente Salvador e que Adonai é nosso Pai e nosso Criador, ok? E a palavra do Eterno se divulgava por toda aquela região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas e honestas, perdão, e os principais homens da cidade, e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram de seus termos, e sacudindo contra eles a poeira dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Icônio, meus irmãos,
É outro lugar também que eu esqueci de pesquisar, mas a gente vai ver aqui agora. Só um minutinho. Icônios. Icônios. Icônios fica na Turquia. Praticamente ali, toda aquela região mesmo. Então, Icônios fica na Turquia. Continuando. Cadê? Tá, ok. Deu certo. Continuando, o capítulo 14 diz assim: E aconteceu que em Icônio eles entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão de judeus e também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram os gentios e contaminaram as mentes deles contra os irmãos. Portanto, eles permaneceram por um longo tempo, falando ousadamente do Senhor, do Eterno, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e maravilhas. Mas a multidão da cidade estava dividida. Uma parte estava com os judeus e a outra, com os apóstolos. E havendo um motim, tanto dos gentios como também dos judeus, como seus governantes, para os insultarem e apedrejarem, tomando conhecimento disto, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a região circunvizinha. Eu também não sei onde se encontram essas cidades, tá ok, irmãos? Depois o irmão dá uma pesquisada aí, esses nomes todos, são muitas cidades. Mas eu acredito que fica ali tudo na Ásia Menor, tá ok? Toda aquela região ali da Turquia, da Anatólia Antiga. E ali eles pregavam o evangelho, e estava sentado em Listra certo homem, enfermo em seus pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este ouviu Paulo falar, o qual, fixando seus olhos nele e percebendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou, e quando as pessoas viram o que Paulo fizera, eles levantaram as suas vozes, dizendo em língua da Licaônia: Os deuses desceram até nós, na semelhança de homens. Então, aqui provavelmente são aquelas províncias, aquelas cidades-estados gregas ali da Anatólia, assim como Tebas, era uma também. Então, aqui provavelmente era um povo de descendência grega que vivia ali naquela região da antiga Anatólia, tá ok, irmãos? Da Turquia. Porque eles falam, os deuses desceram até nós na semelhança de homens, e eles chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque ele era o principal que falava. Então eles confundiram eles com deuses, porque eles conseguiram fazer um aleijado, um coxo andar. E então o sacerdote de Júpiter, que estava diante da cidade, trouxe bois e redes para os portões e queria oferecer sacrifícios com a multidão. Mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram-no, eles rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão, gritando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens de paixões semelhantes com vós. E vos pregamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e todas as coisas que neles há, o qual, nos tempos passados, deixou todas as nações andarem em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho. E nisto fez bem, dando-nos chuvas do céu e as estações frutíferas
enchendo o nosso coração de alimento e de alegria. E com essas poucas palavras impediram que as multidões fizessem sacrifícios para eles. Então eles já iam fazer ali sacrifícios em honra, né? Como se fossem deuses. Porque naquele tempo, irmãos, o paganismo era extremamente forte no mundo. E vieram certos judeus de Antioquia e de Icônio. Antioquia é ali na Ásia Menor. E persuadido o povo, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que ele havia morrido. Então ele passou aqui uma extrema dificuldade. Mas rodeando-o, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo pregado o evangelho naquela cidade e ensinando a muitos, eles retornaram novamente para Listra e para Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. Então aqui mostra claramente para aqueles aí que acreditam que a igreja não vai passar pela tribulação ou a grande tribulação. Presta atenção, meu irmão. Mude o seu conceito. Paulo passou por atribulações. Todos os apóstolos, profetas, discípulos, todos que professaram a fé, eles passaram pela tribulação da vida deles. Por que você, um mero mortal, que vive aí dentro do sistema religioso, acha que você não vai passar? Será você melhor que Paulo? Ou maior que ele? Eu acho que não. Eu não sou. Eu tenho certeza que ninguém é. Porque a própria palavra fala que no mundo hoje não há santos. Então, se não há santos, meu irmão, então todos estão condenados a passar sim por essa grande tribulação, pela tribulação. Isso não quer dizer que você vai ser punido, se você for justo. Você vai ser protegido, vai ser guardado, protegido. Mas você não será levado ainda. É somente ao final da sétima trombeta, ao toque da sétima trombeta, é que tudo vai acontecer, ok? Então aqui é muito claro que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. Então, a grande tribulação é mais uma tribulação na nossa vida. E é necessário passar. O texto é muito fácil de entender. As pessoas que têm as suas teorias e complicam tudo. Continuando, e havendo-lhes ordenado anciãos, né, perdão, em cada igreja, e tendo orado com jejum, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. E eles passavam depois por Pisídia e chegaram a Panfilha, que também é ali na Ásia Menor, tá ok? E tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atalia. E dali navegaram para Antioquia, onde eles tinham sido recomendados à graça de Adonai para a obra que eles haviam cumprido. E tendo eles chegado e reunido a igreja, reunido quem? A igreja. A igreja, então, a quem? Ao povo, as pessoas. Você não reúne as paredes, você reúne as pessoas, a igreja. E tendo eles chegado e reunido a igreja, relataram tudo o que Adonai fizera por eles, e como ele abrira a porta da fé aos gentios. Então, irmãos, nós somos a igreja, ponto. As paredes são templos. E Adonai não habita em templos construídos por mãos de homens. É fato. E eles ficaram ali um longo tempo com os discípulos. No capítulo 15, diz assim: E descendo certos homens da Judéia, ensinavam aos irmãos e diziam: A menos que sejais circuncidados, conforme o método de Moisés,
não podeis ser salvos. Portanto, tendo Paulo e Barnabé uma não pequena discussão e contenda contra eles, determinaram que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem aos apóstolos e anciãos de Jerusalém para tratar a respeito daquela questão. E eles, providos para o caminho pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, declarando a conversão dos gentios, e eles causavam muita alegria a todos os irmãos. E chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Então, quer dizer, eles foram recebidos pela igreja, não pelas paredes, meus irmãos. Quando você é recebido, são por pessoas, né? A igreja são pessoas, somos nós. E pelos apóstolos e anciãos, e lhes declararam todas as coisas que Adonai tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus, olha só, que haviam crido, dizendo que era necessário circuncidá-los e ordená-los a guardarem a lei de Moisés. E os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar este assunto. E havendo muita discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: Homens e irmãos, vós sabeis que há um bom tempo Adonai me escolheu dentre vós para que por meio de minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Adonai, que conhece os corações, lhes deu testemunho. Então, irmão, se alguém falar para você aí, não sei o que lá, Deus não conhece, Deus conhece seu coração, que isso é besteira. Deus conhece seu coração, sim, meu irmão. Ele conhece cada cantinho do seu coração, ok? Não se engane. Tem pessoas que falam demais para apoiar as teorias deles. E aí começam a jogar texto daqui, texto dali, para montar uma ginástica cerebral. Porque sim, irmão, Deus conhece o seu coração, tá ok? Não se engane. Ele lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele fez a nós. E não põe diferença entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo em julgo sobre a serviço dos discípulos, que nem nossos pais, nem nós somos capazes de carregar? Mas cremos que pela graça do Senhor Yeshua HaMashiach, nós seremos salvos, como eles também. E então toda a multidão permaneceu em silêncio, ouvindo a Barnabé e a Paulo, que declaravam os milagres e maravilhas que Deus havia feito entre os gentios por meio deles. E após terem feito silêncio, Tiago respondeu dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e o edificarei novamente das suas ruínas, e eu o estabelecerei, para que o resto dos homens busque ao Eterno, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Todo-Poderoso, que faz todas essas coisas. Todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Por isso, a minha decisão é que nós não perturbemos aquele que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas que escrevamos a eles para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos e da fornicação, que é se relacionar sexualmente, né, antes do casamento ali, ou fora do casamento, né, antes do casamento. E das coisas estranguladas e do sangue. Porque Moisés tem quem o proclame desde os tempos antigos, em cada cidade,
sendo lido nas sinagogas todo o dia do Shabat. E então agradou aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, enviar homens escolhidos do seu próprio grupo a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, principais homens entre os irmãos. E escreveram cartas por intermédio deles sobre este assunto. Os apóstolos e os anciãos e os irmãos enviam saudações aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transformaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, aos quais nós não damos tal mandamento. E pareceu-nos bem, reunidos em concordância, enviar-lhes homens escolhidos com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que arriscaram suas vidas pelo nome do nosso Salvador, né? Yeshua HaMashiach. E enviamos, portanto, Judas e Silas, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor carga alguma, exceto estas coisas necessárias. Que vos abstenhais de alimentos oferecidos a ídolos, e do sangue, e das coisas estranguladas, e da fornicação. Resguardai-vos dos mesmos, e fareis bem, que passem bem. E então, tendo sido despedidos, eles chegaram a Antioquia, e ajuntando a multidão, eles entregaram a carta. Só vou fazer um adendo rapidinho aqui, irmãos. Essa questão de coisas estranguladas, eu vou citar só um exemplo bem simples, tá? Antigamente, nossos avós, né? Eles matavam as galinhas ali, né? Dando um tranco no pescoço. É mais ou menos a mesma coisa, né? É mais ou menos o mesmo procedimento. Estrangulado, asfixiado, enfim, né? Destroncado o pescoço. Continuando. E então, tendo sido despedidos, eles chegaram a Antioquia, e ajuntando a multidão, eles entregaram a carta. E quando a leram, eles regozijaram-se pela consolação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os confirmaram. Então aqui a gente vê, ó, Judas e Silas, eles também eram profetas. Se eles eram profetas, onde estão os livros deles? Será que foi escrito? Será que não foi? A gente nunca vai saber, né? Porém, a gente conhece que a maioria dos profetas que tem na Bíblia, eles têm o seu livro. Talvez Silas e Judas também, né? Judas a gente sabe que tem, mas Silas foi retirado, talvez, né? Fica aí essa pergunta no ar. E depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os confirmaram. E tendo permanecido por algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos para os apóstolos. Mas agradou a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé continuaram em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Todo-Poderoso com muitos outros também. E alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: retornemos para visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Eterno e ver o que eles fazem. E Barnabé decidiu levar com eles a João, cujo sobrenome era Marcos. Mas Paulo não achou bom levar com eles aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E a discussão foi tão forte entre eles que se separaram um do outro. E assim Barnabé tomou Marcos e navegou para Chipre. E Paulo, escolhendo a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Adonai. E ele passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas.
Então, meus irmãos, a caminhada dele foi gigantesca. E dentro dos próprios discípulos ali, apóstolos, né, profetas, eles sempre tiveram ali as suas dificuldades, não é mesmo? Meus irmãos, a gente vai parar por hoje, tá ok? Vamos parar aqui no capítulo 15. No próximo estudo a gente começa aqui do capítulo 16, tá ok? Daqui para frente vai ter muita coisa interessante, coisas reveladoras aí. A gente vai ver que Paulo passou por uma cidade que ficou muito conhecida, né, nos contos de Homero, tá? Mas eu vou deixar isso para o próximo estudo, vai ser muito interessante. Peço que o irmão compartilhe o estudo, tá ok? Ajude a divulgar aí a palavra, a divulgar o canal. A gente tem tido pouco tempo para fazer aí os estudos, né? A nova rotina nossa, mas a gente vai tentar de alguma forma sempre estar mantendo a palavra do Pai ativa aqui no canal, tá ok? Então compartilhe o estudo, irmão. Deixe seu like se gostou, se não gostou, deixe o dislike. Fiquem todos na paz, é uma excelente semana, tá? Que o Todo-Poderoso abençoe sua casa, seu trabalho, sua vida. Um abraço e até o próximo estudo. Everyone wants to know where I wrote this niggin. In the coziest place in the world, where there's a fire of truth burning at all times. The only place in the world that you could plug yourself in and recharge and recharge and recharge. Heilige Beis Medrash. I remember it was during Ella one night Seder. I was learning in Silver Spring. I think it was a Thursday night. And I opened up the slichas.
Aeda, Aeda,